Olá, aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Ativem as notificações do canal para não ficar de fora. E se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra se vingue deles. E vamos dar prosseguimento aqui ao conto Fome Voraz, parte 6. A grande nevasca já estava quase alcançando a cabana que tinha sido marcada como ponto de encontro para todos os que iriam ajudar na caçada do misterioso predador. Quando os detetives chegaram no local, já haviam vários carros parados em frente a ela. Ao adentrarem a mesma, percebem que havia cerca de umas 15 pessoas no local, todas armadas com espingardas e rifles, alguns acompanhados por cachorros de caça. Após cumprimentarem os demais, a dupla descobre que quem estava organizando os grupos era o xerife Scott, que passa boa parte do tempo explicando como os grupos deveriam agir, os cuidados e como seriam divididos sobre áreas que o animal estava usando para caçar e a possível forma de caça do mesmo. Ei, vocês dois! Vão ficar com os lenhadores. Não quero que se percam na floresta. Irei rapidamente até a cidade para pegar o meu rifle e já alcanço o grupo de vocês, disse o xerife para a dupla de detetives antes de sair com a sua viatura. Não tô afim de ficar no mesmo grupo que ele. Vamos perguntar ao Noah se podemos ir junto ao grupo dele? Provavelmente o xerife não vai nem perceber, questionou Andrew a seu parceiro, que aceitou na hora a ideia. Ao alcançarem Noah e questionarem se podiam ir junto, o mesmo afirmou que poderia sim, sem problema algum, mas que provavelmente ficariam muito longe dos outros grupos, pois o xerife tinha deixado o quadrante mais distante da reserva para eles, pois o mesmo não era fã de indígenas, apesar de não assumir isso publicamente. Os dois concordam e alegam que não seria um problema, pois o objetivo era realmente evitar Scott, já que não estavam se dando muito bem devido às divergências das investigações e suspeitas que os detetives tinham do mesmo. O grupo segue em 2 carros para o local que o xerife tinha indicado no mapa como a área que eles deveriam cobrir. A estratégia seria que a primeira equipe a localizar o animal deveria avisar as demais no rádio para que pudessem fazer o cerco e o abate do mesmo, sem colocar mais vidas em risco. Assim que começaram a adentrar a floresta, Noah avisa os outros 2 grupos que estavam começando as buscas. Os mesmos respondem ao rádio afirmando que também já haviam iniciado a caça. A grande tempestade de neve atrapalhava um pouco a visão e a locomoção do grupo. Porém, pelo histórico de ataques, seria o ambiente perfeito para achar o animal, pois a maioria dos ataques tinham ocorrido durante nevascas, o que fazia com que eles redobrassem os cuidados, devido a, talvez, o animal aproveitar a falta de visibilidade para emboscar suas presas. Não acho que iremos conseguir pegar esse urso tão facilmente. Se fosse fácil de rastrear, outros caçadores já teriam achado ele, comentou Thomas com o restante do grupo. Os indígenas, com a respiração ofegante devido ao frio, começam a rir, até que Andrew e Thomas questionam o motivo das risadas. Jack não contou tudo a vocês, então, né?
No inverno do ano passado, quando os primeiros ataques e desaparecimentos começaram, um grupo de caça foi formado para investigar e abater o animal responsável pelas mortes. Jack e mais 5 caçadores experientes da região, acostumados a caçar lobos e ursos, foram para a floresta em busca de rastrear o animal. 5 dias depois, achamos ele quase morrendo de hipotermia próximo ao rio. O grupo foi dizimado pelo Wendigo. Jack sobreviveu porque conseguiu mascarar o seu odor com o sangue de seus amigos, que foram massacrados pela criatura já na primeira noite. Ele viajou pela floresta somente durante o dia, perdido e em estado de choque. Depois disso, ele nunca mais voltou para cá. Quando ele começou a contar sobre o que viu, todos riram dele e o taxaram de louco. Por isso, ele não comenta muito sobre o que aconteceu. Espero que tenham mais sorte que os amigos dele, respondeu Noah, enquanto mostrava uma flecha brilhante que estava em sua besta, afirmando que era feita de prata e perfeita para ferir o monstro. Thomas novamente começa a rir, mas decide não dizer nada para evitar desrespeitar as crenças dos nativos, pois sozinhos a dupla provavelmente ficaria perdida na floresta, ainda mais com aquela nevasca. Eles caminham por quase 1 hora, até que se deparam com a carcaça de um urso. Ao analisarem o pouco que tinha sobrado do urso, Noah afirma que tinha sido o ataque do animal. Infelizmente, não podia afirmar se tinha sido recente, pois a mesma já estava congelada devido ao frio extremo. O grupo continua as buscas até receberem uma informação no rádio. A informação era animadora, porém, Noah fica preocupado após ouvi-la. Localizamos o urso e era dos grandes. Esse maldito surgiu do nada, correndo. Ele acabou ferindo um dos nossos. Se puderem vir nos ajudar, estamos perto de onde acharam a caminhonete dos adolescentes. Acho que tem mais um urso. Porém, pelos berros, parece estar machucado ou algo assim. Se apressem ou vão perder toda a diversão, disse um dos lenhadores, animado ao rádio. Não sigam na direção dos sons. É uma armadilha, estão me ouvindo? Disse Noah com um tom de preocupação no rádio. Porém, fora ignorado completamente. Ao ser questionado da distância do local, se deveriam voltar para os carros para seguir até lá, o mesmo responde ao restante do grupo que seria mais rápido a pé, pois levariam cerca de pouco mais de 1 hora para retornar até os carros, e a pé levariam a metade disso. Então, após uma breve conversa, o grupo decide seguir a pé pela floresta. A todo o tempo, o indígena tentava contato com outro grupo, porém não conseguia resposta. Conforme se aproximavam do local onde o outro grupo tinha informado estar, começaram a sentir um forte odor. Era um odor fétido de sangue e carne podre misturados. Merda! O Wendigo deve estar perto para estarmos conseguindo sentir o fedor dele, disse Noah, retirando a sua besta das costas.
Não demora muito, eles encontram o urso que o grupo havia abatido. Realmente era um enorme urso pardo. Porém, ao analisar o animal, a dupla de detetives comentam entre si, enquanto o restante do grupo procurava pelos caçadores. É um enorme exemplar, mas está muito magro para ser o responsável pelos ataques. Algo deve ter perturbado a hibernação desse animal, disse Andrew ao seu parceiro, que, com um tom de piada, respondeu: Daqui a pouco vai dizer que o Wendigo é real, né? Já te disse, Andrew. Tome cuidado com as teorias da conspiração. O animal que procuramos deve ter sido o outro urso que o grupo ouviu. Ele pode ter entrado em luta com este. Por isso estava berrando, como se estivesse ferido. Vamos achar os outros logo, falou Thomas, rindo da cara de seu parceiro. O grupo começa a chamar em busca dos demais, porém não recebem respostas alguma. A nevasca começa a piorar, dificultando ainda mais a visão de todos. Noah continua a tentar contato no rádio, porém sem respostas. O silêncio tomava conta do ambiente, até ouvirem aquele som, o mesmo relatado pelo grupo. Era uma espécie de grito produzido por algum animal agonizando, talvez um urso. Mas a cada repetição se tornava distorcido, quase como se outros animais ou humanos estivessem gritando junto. A dupla decide ir na direção do som, mesmo contra a vontade do resto do grupo. Eles saem em uma clareira e se deparam com uma cena assustadora. O outro grupo estava inteiro dizimado. Havia pedaços deles para todos os lados. Tinham sido brutalmente atacados, seja lá pelo que fosse o tal animal. Que merda! Temos que sair daqui o mais rápido possível. Deve ter sido pela pouca visibilidade que o urso conseguiu fazer isso com eles. Assim que Thomas termina sua frase, metade de um dos lenhadores é arremessado de algum lugar que não conseguem ver, atingindo um dos membros do grupo, seguido por aquele som grotesco que parecia estar muito perto deles agora. Embora não fosse possível deduzir a direção de onde o mesmo vinha. Fiquem juntos, de olhos abertos. Ele está aqui. Se corrermos, iremos morrer. Antes que Noah terminasse a frase, novamente o som ecoou pelo ambiente, deixando todos congelados de medo, antes de mais um corpo ser arremessado na direção do grupo. Os outros indígenas que estavam junto a eles começaram a correr desesperados floresta adentro, mesmo com os gritos de Noah, dizendo para que não o fizessem, restando na clareira apenas os dois federais e o nativo, que estavam em total alerta, aguardando o ataque do animal. Noah, temos que sair daqui. Não temos visibilidade alguma. O ataque pode vir de qualquer lugar, exclamou Andrew, já ofegante devido ao nervosismo e ao frio. Após alguns segundos dessa frase, gritos de pavor ecoam pela floresta. E em um impulso, os três começam a correr por suas vidas, tropeçando nas raízes, enquanto escutavam ao longe mais gritos
e aquele som monstruoso. Enquanto corria, Andrew teve a impressão de ver ao fundo olhos brilhantes que se destacavam em meio à pouca visibilidade da neve. Porém, estavam muito alto, quase na altura das copas das árvores, o que o deixa apavorado de medo, se perguntando se realmente eram reais as lendas contadas pelas tribos indígenas. Ofegantes devido à corrida intensa e ao frio, assim que saem do meio das árvores, o trio diminuiu o seu ritmo para recuperar o fôlego. Andrew ainda tentava digerir o que tinha visto durante a fuga. Aqueles olhos estavam muito altos, acompanhados daquela silhueta que deveria ter pelo menos uns 7 a 8 metros de altura. Ele agora tinha certeza de que o animal não era um urso que tinha saído de sua caverna de hibernação mais cedo. Aquela coisa era diferente de tudo que ele tinha visto. Só não sabia dizer se era alguma aberração da natureza ou algo sobrenatural. Ei, pessoal, vamos continuar andando. Aqui não é seguro. Ele pode estar vindo atrás de nós, disse Noah aos dois detetives, que concordaram com o mesmo. Assim que começaram a caminhar, eles veem ao longe 2 faróis vindo na direção deles. Ao se aproximar, o veículo se revela. É uma viatura da guarda florestal. Após entrarem no veículo e relatarem o ocorrido, o guarda leva os 3 até onde a caminhonete tinha ficado, enquanto retornavam para a cabana que seria o ponto de encontro, caso algo desse errado. Andrew decidia em sua mente que não contaria ao seu parceiro sobre o que tinha visto, pois não queria ser taxado como louco. Apesar da situação, ele sabia que qualquer um não acreditaria que realmente era um monstro que estava na floresta, ainda mais devido à pouca visibilidade que tinha. Com certeza, sua descrição seria contestada. Quando o sol apareceu, a polícia começou a buscar pelos caçadores. Porém, infelizmente, apenas o que tinha restado deles tinha sido encontrado. Novamente, os 2 investigadores tinham voltado à estaca zero, após estarem tão perto de pegar o predador. Você tá parecendo uma noiva que levou um pé na bunda. Vamos tentar caçar aquele urso assim que o tempo melhorar. O que importa é que ainda estamos vivos, falou Thomas a seu parceiro, com um tom de piada. Urso? Nem você acredita nisso! Um urso não jogaria os corpos em nós daquele jeito. Aquilo foi uma tentativa de causar terror psicológico e nos desorientar, e realmente funcionou. Escapamos por pouco, respondeu Andrew com um semblante irritado. Qual é, mano? Vai continuar com as teorias do pé grande? Talvez devêssemos abandonar o caso. Ele não está fazendo bem para você. É sério. Tô ficando preocupado. Você também ouviu o rosnado do urso. A pouca visibilidade fez com que não pudéssemos matá-lo. Mas você sabe muito bem que monstros não existem, falou Thomas com um tom mais sério. Eu vou no hospital para ver como a garota está. Enquanto isso, você pode ir no Jack para ver se ele já traduziu as anotações, afirmou Thomas enquanto saía pela porta. Era nítido que aquela caçada tinha abalado os 2 detetives. Andrew, no fundo, sabia que seu amigo também sabia que aquilo não era normal.
porém não iria admitir publicamente algo tão surreal como a existência de um Wendigo. Ao chegar no bar, Andrew logo foi informado que Jack estava no porão o esperando. Ao descer, vê que as paredes da sala secreta estavam cheias de anotações e algumas informações tiradas da internet. Vejo que andou ocupado, hein? Já conseguiu traduzir as anotações? Questionou Andrew enquanto olhava os papéis pendurados nas paredes. Consegui sim. Fiquei sabendo que vocês tiveram contato com o nosso amiguinho. Eu avisei para não entrarem na floresta à noite, respondeu Jack, enquanto entregava as cópias traduzidas das anotações do xamã recluso. Olhe as anotações. Consiste em um pedido feito pelo Gautier. Ele queria que o xamã descobrisse como escravizar o espírito da fome, o Wendigo. Elas informam na forma prática como nasce um Wendigo. Aquela velha lenda, fome extrema e canibalismo. Porém, o ponto fraco de se tornar um Wendigo, segundo as anotações, é que a certo ponto da maldição, o amaldiçoado começa a não conseguir voltar à sua forma humana, pois ele sempre se transforma quando a fome do monstro aumenta. Porém, quanto mais ele come, maior seu tamanho e apetite ficam. Alguns indígenas afirmam que o monstro pode chegar a dezenas de metros, mas as pesquisas do xamã era para reduzir esse efeito de fome e aumentar a consciência do amaldiçoado sobre a maldição. Eu sei que vai parecer loucura, mas e se for alguém da New World, o monstro que vem aterrorizando essas florestas? Pensa comigo, quem tem a ganhar com isso? Terras mais baratas, população local acuada, fiscais e políticos com medo de se meter. Você viu ele na floresta, não viu? Questionou o barman enquanto olhava para o semblante de Andrew. Noah me contou que você também tentou caçá-lo. Não sei o que vi lá. Estava com pouca visibilidade. E mesmo que fosse verdade sua teoria, quem seria o amaldiçoado? Um funcionário de confiança de Gautier? Não faz sentido. Acho que é só especulação dele pelo folclore nativo mesmo, disse Andrew enquanto revisava as anotações. Foi logo após os primeiros ataques, assim como vocês, eu não tive visibilidade alguma. Eu fugi em meio aos gritos de terror dos meus amigos. Não me orgulho disso, mas se não tivesse fugido, estaria morto. Posso te garantir o que eu estava caçando naquele dia, ou melhor, o que nos caçou não era a merda de um urso como todos falam. Ainda me lembro daquele fedor de morte e aqueles olhos brancos e brilhantes que eram visíveis, mesmo entre a nevasca. Dante, antes de ir embora, me contou que também viu os olhos da morte o encarando à espreita. Urso algum tem o tamanho dessa coisa. Eu me lembro bem, era tão alta quanto as árvores menores, falou Jack com um tom de voz sério. Digamos que eu acredite que você e Dante viram alguma coisa lá. O que te leva a acreditar que a New World é responsável? Você acha que eles criaram um monstro em laboratório ou algo assim?
questionou Andrew, rindo da situação. Qual é, detetive? É só juntar as peças. Você não fez o dever de casa? O dono da New World não foi sempre rico. Ele ficou com a compra de terras para exploração. É só puxar os históricos das regiões que ele comprou. Terras assoladas por ataques misteriosos e assassinatos nunca resolvidos. Os fazendeiros vendiam suas terras há tempos para New World a preço de banana por medo de serem os próximos, só para fugirem da desgraça que se instaura por onde os Gaultier passam. Se tivesse que chutar quem é o amaldiçoado, diria que é Max Gaultier. Andrew questiona o motivo da certeza que Jack tinha naquela afirmação. Os ataques começaram quando a família veio para cá, mas os últimos ataques ele tinha muito a ganhar com eles. O ano passado, Max foi acusado de ter atropelado uma senhora. Sofia, Nora, William, os jovens do trailer, testemunharam contra ele. A próxima audiência seria em poucos meses. Antes disso, a engenheira, dizem por aí, que ela se recusou a sair com ele. E o rapaz teria ficado muito bravo com isso. Agora, os lenhadores foram atacados poucos dias após terem brigado em um bar com Max. Quando Andrew ia responder a Jack, seu celular tocou. Era Thomas. Alguns minutos conversando com o seu parceiro, Andrew desliga com uma cara de surpresa e diz ao barman: você vai precisar de um novo suspeito para ser o monstro. Thomas está vindo me buscar. Aparentemente, o carro dos filhos de Wilbert foi achado destruído. Tem muito sangue no veículo. Provavelmente, os dois foram mortos pelo predador, disse Andrew, enquanto subia até a frente do bar para aguardar o seu parceiro, que não demora muito para chegar. Ao chegarem ao local, encontraram o carro esporte conversível bastante destruído. Os policiais já tinham isolado o local. Havia muito sangue nos bancos dianteiros do veículo, seguido por 2 enormes rastros que levavam à floresta. No carro, apenas pedaços de pele e cabelo tinham sobrado. Aparentemente, como no caso da engenheira, o carro tinha batido no animal e, em seguida, o ocupante foi atacado. Ao questionarem sobre se os ocupantes tinham sido identificados, os policiais confirmam que os filhos de Wilbert Gaultier estavam juntos no carro. Se dirigiam para a cidade. Por alguns minutos, Andrew tinha achado que as teorias de Jack faziam sentido, mas agora tudo tinha ido ralo abaixo e era fracasso após fracasso, caçando um predador enorme, porém impossível de se rastrear. Talvez fosse verdade e fosse o monstro mitológico dos indígenas, ou Andrew e seu parceiro que estavam se tornando obsoletos, sendo feito de bobos por um animal sanguinário e mortal. Fome Voraz, parte 6 e 7. Autor: Carlos Alexandre Elrich. Maiores informações na descrição do vídeo.
E aí, aterrorizados, estão gostando deste conto? Eu tô achando assustador, hein? Já pensou se realmente existir esse monstro gigante? Eu queria estar bem longe do continente que ele estivesse atacando. Bem, se você é novo por aqui, é sua primeira vez e você gostou do canal, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do canal sem deixar um like aí, um compartilhamento, um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho, sempre com respeito. E principalmente não deixem de ativar as notificações do canal para não ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Amigos, eu também estou lá no Spotify, hein? Quem quiser prestigiar, também tem o outro canal da Angel, de variedades. Vocês podem me seguir também nas outras redes sociais e no canal espiritual eu vou estar voltando com ele. Desculpem-me pelo erro aqui. Bem, se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, basta que envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Ficarei honrada em narrá-lo aqui. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a vocês, aterrorizados. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida, da minha história e da história do canal Angel Black Contos de Terror. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Um forte abraço e um beijo em seus corações. Fui!